Olá, eu sou o Makorati e eu vou continuar apresentando os conceitos sobre o Git e o GitHub e como usá-los na prática. Nesta semana eu vou apresentar o GitHub Projects, uma ferramenta de planejamento e acompanhamento de trabalho no GitHub. GitHub Projects é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que é integrada ao GitHub e que ajuda a equipes a organizarem, planejarem e acompanharem o desenvolvimento de tarefas e atividades relacionadas aos seus repositórios, principalmente issues e pull requests. Ela funciona como uma espécie de quadro Kanban, que é similar ao Trello, e pode ser usado para organizar desde pequenas tarefas até projetos grandes e colaborativos. Então ele serve para quê? O GitHub Projects ele serve então para facilitar o gerenciamento e o acompanhamento de tarefas e fluxos de trabalho dentro de um projeto de desenvolvimento, mantendo o planejamento e a execução alinhados com o repositório de código. Ele permite visualizar e priorizar as tarefas, identificar os gargalos, acompanhar o progresso das entregas e colaborar com outros membros da equipe de forma centralizada. E colaborar com os membros da equipe de forma centralizada. E os principais recursos do GitHub Project são os quadros Kanban, que permitem criar quadros com colunas, geralmente usadas para organizar o fluxo das tarefas, como To Do, In Progress e Done. Temos as tarefas e cartões, onde cada cartão representa uma tarefa ou issue e pode ser movido entre as colunas. Esses cartões eles podem ser associados diretamente às issues e pull requests do repositório, facilitando o acompanhamento do progresso. Temos a customização, onde nós podemos criar colunas personalizadas, adicionar etiquetas, definir prioridades e até automatizar algumas tarefas, como mover os cartões de coluna quando nós encerramos uma issue. Temos a automação, onde é possível definir ações automáticas, como mover um cartão para Done quando um pull request for mergeado, ou criar tarefas automaticamente a partir de uma nova issue. Temos o filtro e organização, que são opções para filtrar as tarefas por responsável, status, prioridade, dentre outros, facilitando assim a visualização do que é mais urgente ou de quem está com qual tarefa. Temos os timeline e milestones. Então, a integração com os milestones vai permitir visualizar o progresso ao longo do tempo e vai ajudar a controlar os prazos e as entregas. E temos a integração com o GitHub Actions. Então, eu posso configurar automações complexas usando o GitHub Actions. Posso atualizar o status de uma tarefa, então, conforme ela progride no fluxo de trabalho de desenvolvimento. Então, os benefícios que você tem ao usar este recurso, o GitHub Project, são a centralização, todo o gerenciamento do projeto fica lá no GitHub, então você não precisa usar a ferramenta externa. A colaboração, então as equipes podem colaborar diretamente, visualizando e atualizando o progresso de trabalho. A produtividade, a integração direta com o código e repositórios vai permitir que o planejamento e execução sejam acompanhados de forma contínua. E a automação, então ela aumenta a eficiência ao automatizar tarefas repetidas e rotinas no fluxo de trabalho. Então agora eu vou mostrar uma parte prática mostrando como usar este recurso. Isso vai ser uma introdução. Então eu vou partir de um repositório já existente na minha conta pessoal do GitHub. Você pode criar projetos na sua conta pessoal ou para a organização. Eu vou mostrar aqui como criar um projeto na minha conta pessoal. Então eu vou abrir aqui a minha conta, lá no GitHub já estou logado e já criei um projeto que eu chamei Projects Demo. Criei aqui 2 arquivos, criei uma issue, criar documentação inicial, atribuir uma tag. Se eu editar essa issue, eu não atribuí quem é o responsável por ela, eu ainda não vinculei ela a nenhum projeto, porque eu não criei nenhum projeto ainda. Eu tenho aqui um milestone relacionado com essa issue, que é o lançamento da versão 1.0. Então essa é minha issue. Muito bem, eu vou retornar aqui para o meu projeto e aqui você tem aqui no menu superior aqui a opção Pull Requests, Actions e Projects.
Então, essa opção que nós vamos usar para criar um projeto. Então, eu vou clicar aqui, ó, e aqui ele me abre aqui, ó, Welcome to Projects. Então, aqui ele vai me descrever aqui os recursos aqui desta ferramenta. E aqui eu tenho o botão New Project, que eu posso clicar aqui e criar o meu projeto. Ele vai me apresentar inicialmente alguns templates que eu posso selecionar. Então, aqui, ó, eu tenho o Featured, tenho aqui, ó, o Kanban, Bug Tracker, Product Launch, que são todos templates. Aqui, para mim mostrar a criação de um projeto desde o início, eu tenho 3 opções principais, que são um template Table, que é útil para ver tarefas numa tabela mais detalhada, o Board, que é um quadro, né, que é ideal para tarefas do tipo Kanban, que é uma ferramenta de gestão visual de projetos que permite acompanhar o progresso de um trabalho em cada etapa. A estrutura aqui do Board é como um quadro composto por colunas que representam os estágios do trabalho, como a fazer, em andamento e concluído. E eu tenho também o template Roadmap, que é uma visualização resumida do projeto no período de tempo configurável. Ele vai permitir que o usuário arraste itens para alterar as datas de início e término ou a iteração selecionada. Eu vou selecionar aqui o template Board, que é um quadro Kanban com tarefas. Então, quando eu clicar aqui em Create Project, observe, ó, que ele já me apresenta o quadro aqui, ó, To Do, a fazer, em progresso e concluído. Aqui, se eu quiser alterar essas labels aqui, basta eu vir aqui, ó, e clicar em Edit. Então, aqui, se eu não quiser To Do, eu vou falar assim, ó, a fazer. Posso alterar a cor, definir uma descrição, vou salvar aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, em Progress. Vou colocar aqui, ó, em progresso. Em Done, a mesma coisa. Vou alterar aqui, ó, concluído. Pronto. Eu também posso incluir uma nova coluna aqui no meu quadro, no Kanban aqui. E eu criei aqui um projeto, mas não atribuí o nome nele ainda, tá vendo? Ó? Macorates, projeto sem um título. Então eu vou clicar aqui antes que eu esqueça e vou dar um nome aqui para esse projeto. Desenvolvimento do site de portfólio. Eu vou repetir a descrição aqui e vou clicar em Save Changes. Então vou retornar para meus projetos, olha, desenvolvimento do site de portfólio, tá aqui, ó, a fazer em progresso, concluir. Então, como eu estava falando, antes de perceber que não havia atribuído um nome para o projeto, eu vou clicar aqui nesse botãozinho de mais e eu posso incluir uma nova coluna, olha, eu vou clicar aqui New Column e aqui eu vou definir aqui, ó, uma coluna que eu vou chamar de revisão. Posso atribuir uma cor a ela, ó, e uma descrição. Vou deixar assim mesmo. E eu vou fazer assim, ó, vou mover essa coluna para antes de concluído. Então, ó, ficou a fazer, em progresso, a revisão e o concluído. Então, com isso, você percebeu que eu posso criar tantas colunas quando eu precisar para gerenciar aqui. Então, observe que cada coluna dessa eu tenho aqui ações, né? Eu posso definir aqui o limite de tarefas para cada coluna. Por exemplo, vou definir aqui 10 tarefas. Então, ó, não tenho nenhuma tarefa incluída, mas o meu limite é 10. Posso fazer isso com todas as colunas, né, definindo os limites. Só para ilustrar, eu vou fazer isso em cada uma delas, definindo um limite de 10. Naturalmente, isso é apenas uma ilustração de como usar os recursos aqui de configuração das colunas aqui no quadro. Então você pode editar os detalhes, ocultar lá da visualização ou excluir a coluna. Então em cada coluna você tem aqui na base uma opção para adicionar itens. Quando eu clico aqui, ó, ele vai me abrir aqui uma caixa de texto para me informar aqui um texto. Por exemplo, então eu vou definir aqui uma tarefa inicial que eu posso chamar aqui de criar o layout da página inicial, por exemplo. Então aqui, ó, quando eu faço isso, ele me dá 3 opções: criar como um rascunho, criar como uma nova issue ou adicionar um item ao repositório. Essa create aqui, ó, create a draft, permite criar um rascunho de um item, que é uma nota, uma ideia inicial que você ainda não tornou oficial, né? Então é útil para você atribuir aqui uma tarefa rapidamente, um bug ou um recurso que você quer incluir aqui e controlar aqui no projeto. Create a new issue vai criar uma nova issue diretamente no GitHub. Então, quando você cria uma issue a partir do board aqui, você está vinculando diretamente uma tarefa do seu projeto a um problema específico do código do produto. E adicionar um item é uma opção mais flexível, né? Que você pode personalizar o item com diversas informações. Então, eu vou inicialmente criar aqui algumas tarefas como um rascunho. Ó, criei aqui, ó, uma tarefa
como rascunho. Vou repetir esse procedimento, criar mais outras tarefas. Por exemplo, vou colocar agora uma tarefa para desenvolver o sistema de navegação, uma tarefa para implementar a galeria de projetos e adicionar um formulário de contato. São exemplos aqui, né? Então, ó, cada uma dessas tarefas eu também tenho ações. Eu posso converter, ó, essa tarefa que está em rascunho por uma issue, posso mover ela para cima, posso mover ela para outra coluna. Quando eu clico aqui, ela vai me indicar qual coluna eu quero mover. Então, se eu clicar aqui nessa tarefa, ela vai me abrir aqui, ó. Eu posso atribuir aqui um responsável a ela e posso fazer isso com todas elas. Então, vamos converter essa tarefa para uma issue. Então, eu tenho que vincular ela ao projeto que eu criei, ao Project_Demo. Então, eu vou abrir essa tarefa, olha, e agora eu posso vir aqui atribuir uma label a ela. Por exemplo, isso aqui é uma nova feature. Posso atribuir um milestone. Olha, eu tinha criado um milestone, eu vou atribuir o milestone lançamento da versão 1.0. Então aqui eu vou tendo aqui na issue, né, todas as operações que foram realizadas, né? E aqui, ó, se eu retornar aqui aos meu repositório, ó, voltar para o meu repositório Project Demo, eu tinha criado uma issue aqui, né, ó. Tá vendo? Essa issue aqui, ó, foi a que eu criei lá no project. Essa aqui é a minha issue inicial, que já existia no projeto. Eu vou agora vincular essa issue ao meu projeto, ó. Vou atribuir lá aqui a uma Macorati Project. Vou atribuir agora ao projeto desenvolvimento de site de portfólio. Ela foi já vinculada ao milestone lançamento versão 1.0. Então agora, olha, se eu vir em Projects e abrir o meu projeto desenvolvimento do site de portfólio, você vai ver que aquela issue criar documentação inicial que eu vinculei ao projeto, ela não tem status ainda. Eu apenas vinculei ela ao projeto. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou arrastar ela, vamos dizer que ela está em progresso. Então, ó, a fazer, em progresso, revisão e concluído. Então vamos transformar isso aqui numa issue vinculada ao meu projeto. Essa aqui eu vou fazer a mesma coisa vinculada ao meu projeto. E essa aqui também é a mesma vinculada ao meu projeto. Então vamos dizer que o desenvolver o sistema de navegação está em revisão. E que criar a documentação inicial ela já foi concluída, né? E que criar o layout da página inicial está em progresso. Pronto. Então com isso eu consigo ter uma visão aqui geral, através aqui do projeto, como está o andamento das tarefas aqui vinculada ao meu repositório. A fazer eu tenho que implementar a galeria de projetos, em progresso a criação do layout da página inicial, em revisão o desenvolvimento do sistema de navegação e foi concluído foi a documentação inicial. Então com isso eu posso mover as tarefas entre as colunas aqui, dispondo-as conforme elas foram sendo desenvolvidas. Com isso eu consigo ter uma visualização do progresso do projeto. Além disso, eu também posso visualizar aqui, ó, um gráfico onde eu tenho a quantidade de tarefas por colunas. Posso configurar esse gráfico, né? Por exemplo, definir aqui um gráfico de barras. E você também pode filtrar aqui, ó, para encontrar uma tarefa específica ou então ter uma visão do status de quem está realizando qual tarefa. Por exemplo, vamos supor que eu quero exibir em quais tarefas o Macorati tá vendo? Ele me exibe apenas as tarefas relacionadas com o Macorati. Posso fazer isso filtrando por nome da coluna, por exemplo. Eu quero saber quantas tarefas foram concluídas. Está com o status concluído, tá vendo? Apenas a documentação inicial, criar a documentação inicial. Então aqui eu tenho o status de cada tarefa, eu posso filtrar pelo status, pelo nome do responsável que foi atribuído à tarefa ou usar alguma etiqueta. Então assim nós temos mais esse recurso vinculado aqui ao GitHub que vai te ajudar a gerenciar o seu projeto vinculando ao seu repositório criado no GitHub. Então era isso que eu queria mostrar essa semana. Até a próxima semana, se Deus quiser.